Seja bem-vindo ao nosso Vet Foodcast, o podcast destinado a você, médico veterinário ou estudante de medicina veterinária, que quer dominar os conhecimentos para atuar na indústria de alimentos. Me chamo Isabelle Viana, sou médica veterinária, mestre em ciência de alimentos e trabalho com responsabilidade técnica e controle de qualidade em indústrias de produtos de origem animal. E vamos ao tema de hoje? Vamos lá! Conhece os serviços de inspeção? Para quem não conhece os serviços de inspeção, nós vamos conhecer hoje juntos. E para quem já conhece, nós vamos fazer uma pequena revisão. Beleza? Bom, então, quais são os serviços de inspeção que existem hoje no Brasil? São o Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM, o Serviço de Inspeção Estadual, que é o CIE, e o Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF. E nós temos a particularidade do CISB, tá ok? Que é um serviço de equivalência com o CIF, mas nós vamos falar dele mais adiante. Então, vamos lá. Nós temos o Serviço de Inspeção Municipal. Bom, e esse serviço o que é, Isabelle? É um serviço onde o estabelecimento só pode atuar no município em que ele está localizado. Se ele passar a comercializar para outro município, ele já está infringindo a legislação, ok? Então, esse estabelecimento só pode comercializar dentro do município. Se ele quiser comercializar para fora do município, né, a nível estadual ou a nível federal ou internacional, né, exportando, aí ele vai ter que solicitar outros serviços que nós vamos falar depois, ok? Lembrando também que para cada serviço desse, nós temos modelos de SIM. E o que mais a gente percebe, observa as diferenças, é para o SIM. Então, esses modelos do SIM, geralmente, eles mudam muito de acordo com as regiões, os estados. Então, vocês estão vendo aí esse modelo, né, aqui da Bahia, mas a gente, por exemplo, tem um outro modelo aí, que é esse lá do Mato Grosso, de querência. Então, contanto, vocês estão vendo que são modelos diferentes, mas eles têm as informações, por exemplo, o nome SIM, né, a abreviatura do SIM, a numeração, né, o registro, o número de registro que ele está cadastrado naquele serviço, tem a palavra inspecionado, por exemplo, e a cidade de onde ele está presente, né? Então, aí a gente já tem um outro modelo. Então, o que mais diferencia os modelos desses selos é para o SIM e o CIE também. Bom, então, seguindo, a gente tem o serviço de inspeção estadual. Então, esse serviço, o estabelecimento que tem esse serviço, ele pode comercializar para todo o estado. Então, para todos os municípios dentro daquele estado, ele comercializa de uma forma tranquila, tá? Ele vai estar apto para comercializar. Agora, se ele passa a comercializar tendo o selo de inspeção estadual, né, o serviço, ele começa a trabalhar, a comercializar para fora do estado, ele também já está atuando de forma ilegal, ok? Já não está atuando de forma legal, ele não está apto para colocar esse produto, para vender esse produto a nível nacional, em outros estados. Mesmo que o município faça divisa com o município de outro estado, ele não pode fazer isso, ok? Bom, e aí a gente segue para o Serviço de Inspeção Federal. Então, já aí a coisa muda porque esse selo é um modelo nacional. Então, não existe aí diferenças desse selo. O selo é para todos os estabelecimentos que tem essa chancela, que tem o Serviço de Inspeção Federal, ele vai ter essa chancela, esse selo, ok? Então, o Serviço de Inspeção Federal, os estabelecimentos que têm esse serviço, eles vão comercializar a nível nacional e internacional. Então, eles podem exportar os produtos para outros países. Então, é basicamente isso. Então, esse estabelecimento só vai comercializar a nível nacional ou internacional. Bom, então vamos lá agora para o que a gente falou aí de uma particularidade, que é o CISB. Então, o CISB se chama Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Ele está ligado ao SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Então, é um sistema de equivalência. Então, vamos explicar melhor aqui. Então, a gente tem
o SISB, certo? Ele está ligado ao SUASA, e aí ele vai reconhecer a equivalência dos serviços de inspeção, tanto municipal quanto o serviço de inspeção estadual. Ele vai reconhecer essa equivalência ao CIF, ou seja, reconhece a equivalência do SIM, do Serviço de Inspeção Municipal ou do Serviço de Inspeção Estadual, CIE, ao CIF, ao Serviço de Inspeção Federal. Se esse estabelecimento ele é CIE, ele, uma vez comercializava para todo o estado, agora ele com o SISB, ele buscou a equivalência junto ao Serviço de Inspeção Estadual, cumpriu todas as exigências que são realizadas, que são pedidas, né, para ser atribuídas ao SISB, e aí, depois, uma vez cumpridas essas exigências, esse estabelecimento, ao invés de comercializar para todo o estado, ele vai comercializar para todo o Brasil. Agora, lembrando, se esse estabelecimento que tem SISB, seja ele advindo do SIM ou do CIE, tá? Ele, uma vez precisa, entende, a alta direção quer agora começar a exportar esses produtos, aí ele vai ter que sair do SISB e ir para o CIF, porque no CIF, somente no CIF eu posso exportar. No CIF eu posso comercializar de forma nacional ou internacional. Lembraram? Então, é basicamente isso. Se ficar alguma dúvida, aí vocês vão colocando aí no comentário, nos comentários, a gente vai conversando e sanando as dúvidas de vocês, ok? Bom, então, falamos do CISB. E uma coisa que eu quero lembrar a vocês são os produtos sem registros. Esses produtos sem registros, vale a pena a gente falar aqui e dar uma atenção a eles. Porque, por exemplo, a gente está fazendo trabalho na empresa. Em outros vídeos que a gente já bateu um papo, já conversou, eu falei muito da responsabilidade nossa de se atentar a algumas coisas dentro da empresa para que não seja cometido de forma errada, para que a gente oriente da melhor maneira possível. Então, observar dentro da empresa se tem algum produto sem registro, certo? Por quê? Porque ali pode implicar em alguma multa, né? Então, você está cometendo a infração ali e trazer danos para a empresa, para o consumidor e para você, como responsável técnico, por exemplo, que está assinando legalmente pela empresa, né? E não tirando também a importância de você estar trabalhando como controle de qualidade, por exemplo, ou como consultor, né? Mesmo que você não assine por esses meios, né, sendo consultor ou sendo controle de qualidade, mas você também tem responsabilidade sobre isso, tá? Mesmo não assinando legalmente como responsabilidade técnica, tá? Então, observar se os produtos eles estão sendo formulados da melhor forma possível, se eles estão cumprindo a formulação que foi autorizada pelo serviço de inspeção daquele estabelecimento, ok? Então, a gente precisa se atentar a tudo isso. Outra coisa para a gente lembrar são as fraudes. Por exemplo, as fraudes de rotulagem, né? O que é que pode acontecer? A gente pode falar em uma oportunidade sobre os tipos de fraudes. Se vocês quiserem, podem deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem que a gente fale em uma outra oportunidade, a gente faz um bate-papo sobre isso. Então, por exemplo, na rotulagem. Então, observar se todos os produtos estão com rótulos e esses rótulos estão registrados no serviço de inspeção. Por quê? Porque se não tiver, a gente só pode comercializar aquele produto uma vez ele estando liberado para ser comercializado, tá ok? Então, quem vai realizar essa autorização é o serviço de inspeção, tá? Então, observar isso, observar a formulação dos produtos. Então, a gente tem um memorial descritivo desses produtos, a gente tem as fichas técnicas desses produtos, observar em loco, pegar esses memoriais, pegar essas fichas técnicas e observar em loco, por exemplo, se essa formulação ela está sendo cumprida, se não está colocando produtos a mais, matérias-primas a mais ou a menos, e observar se está sendo cumprido tudo isso, tá? E orientar aquela equipe, orientar aquela empresa a trabalhar da forma correta, tá?
e evitando essas fraudes. Às vezes sem intenção, outras vezes com intenção, de qualquer forma é uma fraude, tá? Bom, então, por que que é importante a gente entender os serviços de inspeção? Por que, Isabela, é importante a gente entender os serviços de inspeção? Porque, como eu falei anteriormente, cada serviço tem suas particularidades. Então, se é um serviço de inspeção municipal, nós vamos buscar as legislações relativas àquele serviço. Se é um serviço de inspeção estadual, a gente vai buscar as legislações específicas daquele serviço, e federal, e por aí vai. E a gente vai precisar entender aquelas legislações para poder saber como aplicar, o que cobrar, como orientar aquela empresa. Se, por exemplo, naquele município eu não tenho uma legislação referente a tal item, né, a tal, um exemplo, programa de autocontrole, então, se aquele serviço ele não tem uma legislação específica para aquele item, eu posso buscar uma legislação estadual. Se na legislação estadual também não encontramos, né, aí a gente vai buscar uma legislação federal. Entendem? Então, por isso que a gente precisa estar sempre estudando, se atentando a isso e buscando esse diálogo, esse entendimento, e buscando esses conhecimentos, buscando entender, lendo as legislações, enfim, tá? Então, como eu falei agora, um bom diálogo. Uma das coisas mais importantes é a gente manter um bom diálogo. Eu falei em outras oportunidades com vocês que nós somos interlocutores, né, entre empresa e o serviço de inspeção. Então, nós somos o elo de ligação entre um e outro. Então, precisamos manter um bom diálogo, não podemos ter medo de ligar para o serviço de inspeção, ligar para o fiscal, né? Ou então, pessoalmente conversar, procurar saber como está o estabelecimento, né? Conversar, dialogar, porque o intuito disso tudo, de nós estarmos, né, sendo esse elo de ligação entre empresa e os serviços de inspeção, é um só. É buscar sempre o melhor para a empresa, o melhor para aquele produto, produzir um produto de qualidade e um produto seguro para a população. O intuito disso tudo é esse. O objetivo é esse: produzir um produto de qualidade e um produto seguro para o consumo. Então, a gente precisa também saber das legislações pertinentes para cada um desses serviços. Buscar, vamos ler, então depende de nós. Porque a gente precisa saber como aplicar e como orientar aquele estabelecimento. E nós só vamos saber como orientar, como aplicar, se a gente ler, se a gente procurar, certo? Porque a gente precisa fazer nosso trabalho da melhor forma possível, né? Então, dessa forma, a gente vai ter um bom caminho e um caminho de sucesso, muito provavelmente, lá no futuro, né? Bom, e eu trago para vocês uma frase para a gente não esquecer que o bom desempenho só depende de você. Então, só depende de cada um de nós trabalharmos de maneira correta, sempre estudar, sempre buscar se atualizar, não ter medo de buscar, de perguntar, tá? Se a gente não sabe, vamos procurar quem sabe, compartilhar as informações, compartilhar conhecimento, porque a gente só tem a ganhar, tá ok? Então, obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem deixar aí nos comentários que a gente vai se falando e vamos construindo esse canal da melhor forma possível, em parceria com vocês. Um beijo no coração.